Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Que satisfação receber vocês aqui nessa noite, produtores, clientes, parceiros da Girassol, especialmente aqueles que estão conosco hoje da região MT Sul, Goiás, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Muito obrigada pela presença, por reservarem esse tempo para participar aqui da nossa conversa. Hoje é o nosso segundo dia dessa série de 3 encontros preparados pela Girassol Agrícola, para a gente falar um pouquinho mais sobre os possíveis cenários climáticos das diferentes regiões produtoras do nosso país. E antes da gente seguir com toda a nossa programação de hoje, é importante a gente lembrar que quando a gente fala de clima, a gente está falando do quê? De cenário, de tendência, de possibilidade. Então, as análises que serão apresentadas aqui nessa nossa sequência, nesses 3 dias, ontem, hoje e amanhã, de live, elas refletem, claro, a leitura técnica, a experiência profissional do nosso convidado. E o papel da Girassol Agrícola aqui é promover esse encontro, promover esse espaço de informação, de diálogo, para que o produtor, para que vocês possam somar essa visão ao conhecimento da região de vocês, às condições específicas da propriedade de vocês. Então, para conduzir essa análise, daqui a pouquinho eu já vou chamar o professor Luiz Carlos Molion, que é meteorologista, geofísico, pesquisador, com mais de 50 anos de experiência. E antes de iniciarmos o vídeo que ele trouxe para nós aqui, com 30 minutos de explanação e o nosso bate-papo, quero convidar e já desejar boa noite para o diretor comercial da Girassol Agrícola, que está aqui conosco, Jonathan Costa. Seja bem-vindo, Jonathan. Boa noite, Rafa. Boa noite a todos, né? Queria dar as boas-vindas aqui em nome da Girassol, né? Hoje estamos indo para o nosso segundo dia de live, né? Ontem a gente focou um pouquinho mais na região norte, hoje olhando, né, a região do MT Sul, Goiás, Minas e MS, né? Eu acho que ontem batemos 150 pessoas na live, hoje já estamos numa crescente aqui também. É porque o tema realmente, acho que é um tema do momento, né? A gente acaba tendo bastante interação, fazendo bastante rodada, e nos eventos o que a gente mais tem discutido, o que a gente mais tem interagido, é realmente essa discussão sobre o clima, é um super El Niño ou não é. Então, como está com essa seara muito forte, né? Nós aqui da Girassol pensamos como que a gente pode, de alguma forma, né, não só com a nossa semente, mas também trazer aos nossos parceiros e clientes alguma forma de ajudá-los nessa tomada de decisão, no entendimento do que de fato do que está acontecendo, né? E com isso, né, a gente trouxe aí o professor Molion, que tem uma grande experiência, para que pudesse hoje aqui trazer um pouco dessa visão para nós, né? Nós sabemos o quanto que o agro está desafiador e o quanto a gente, quanto mais assertivo nós formos nessa decisão, nesse planejamento, a gente sabe que, de alguma forma, né, a chance de sucesso lá na frente é maior, né? Então, eu queria aqui realmente dar as boas-vindas a todos os nossos clientes e parceiros que estão conosco aqui na live. Aproveitem, né, tem um vídeo explicando especificamente as regiões ao qual nós estamos fazendo a live hoje, mas depois, na sequência, a gente tem uma oportunidade aqui de um bate-papo, né, a gente abre para perguntas, a Rafa vai fazer essa intermediação aqui junto com o professor, e a gente vai poder aprofundar um pouquinho mais em alguns detalhes aqui também, né, e usar um pouco dessa grande experiência, né, que o professor traz, né. Então, acho que aproveitem a live, né, espero que de alguma forma a gente possa contribuir, né, para esse planejamento, para essa próxima safra aí. Tá joia? Perfeito, Jonathan, muito obrigada. E, pessoal, vocês podem enviar perguntas no nosso chat durante toda a transmissão. Então, participem conosco para que esse momento seja ainda mais rico, tragam todas as informações, as dúvidas que vocês têm das regiões de vocês. E vamos agora acompanhar o vídeo preparado pelo professor Luiz Carlos Molion e voltamos em breve para a nossa conversa ao vivo. Neste vídeo, nós vamos discutir as perspectivas do clima para 2026-2027, até março do ano que vem, e a tendência para os próximos 10 anos até 2034, 2035. Muitas vezes, as chuvas param em abril. Por quê? Porque as frentes frias passam pelos Estados Unidos, passam por uma região do Oceano Atlântico que está aquecida,
entram na África, produzem tempestades, e essas tempestades geram perturbações ondulatórias que atravessam o Atlântico e vêm chover muito aqui em cima da América do Sul, Amapá, Roraima, Venezuela e Colômbia. Então o ar sobe aqui na região, deixa toda a umidade e em altos níveis ele se desloca em direção ao Brasil e desce, pegando principalmente o centro-oeste, formando um sistema de alta pressão. O ar desce seco em cima da região e impede o desenvolvimento de nuvens e chuva. E aí para de chover e essa situação pode muitas vezes causar veranicos que podem durar 3 a 5 semanas. Então essa é a razão dos veranicos. E também do fato de que pode parar de chover a partir de abril. Nós vamos ver mais frequentemente isso. O mapa à esquerda é percentual, alguma coisa de Minas Gerais, Nordeste de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. O que a gente vê é que choveu da ordem de 75% do esperado. Ou seja, na quadrícula 15 graus a 20 graus sul, que engloba Rondonópolis, 50 a 55 oeste, a curva mais bem comportada é a climatologia, o que a gente esperava que chovesse, 620 milímetros acumulado no período de 180 dias, de 21 de janeiro a 19 de julho. E o que na realidade choveu é a curva de baixo, então vocês veem que a área em marrom representa redução de chuva, que nesse caso foi da ordem de 24%. No gráfico de baixo, nós temos as barrinhas, que são os totais diários em milímetros por dia. A gente vê que mais ou menos até o dia 20 e 21 de abril, choveu relativamente bem, depois ficou com um período praticamente sem chover, e teve alguma chuva agora em torno do dia 14 e 15 de junho, mas não muito expressiva, que se vocês olharem os totais aqui, essa chuva não passou de 8 milímetros por dia. Esperava-se 620, choveu 470, portanto uma redução de 24%. E eu destaco essa frente fria do dia 6 de março, aqui na região. Essa imagem é uma imagem que vocês podem obter gratuitamente entrando no site da NASA. O site já tem uma animação e vocês podem ver a atmosfera funcionando. Se você colocar 72 imagens, você está vendo 12 horas de animação, você vê como a atmosfera funciona e como as nuvens estão se comportando, estão crescendo e o deslocamento da própria frente fria. Então é muito importante que vocês usem esse site para ter informação adequada. Acho que todo produtor rural deveria consultar as imagens de satélite antes de qualquer dia de trabalho. O El Niño será um super El Niño? Não existe super El Niño, mas estão falando por aí e isso está causando um problema sério, porque o produtor fica com receio de plantar para não perder pela possível seca que os El Niños em geral produzem no norte, nordeste e centro-oeste. O comerciante não vende e as fábricas também não faturam e causam problema sério em toda a cadeia do agronegócio. Entre América do Sul e Austrália, nós temos cerca de 70 boias fixas, algumas com instrumentos que vão até 1.000 metros de profundidade. A região melhor para nós seria o Ninho 3, que é o que se correlaciona melhor com as nossas chuvas. Mas o que chega aqui no Brasil, na mídia, é o Ninho 3.4, feito pelos americanos. E previsões como essa, por exemplo, feita pelo Centro de Previsão Climática americano, liberada agora no dia 9 de julho, mostra a probabilidade de se ter um El Niño, representado aqui pela barra vermelha. O que eles fazem, eles usam um modelo de clima, fazem a previsão mês a mês, depois faz uma média de 3 meses. Junho, julho, agosto, centrado em julho, aí vão deslizando julho, agosto, setembro, centrado em agosto e assim por diante. Assustou todo mundo, porque na realidade eles colocaram, por exemplo, para julho, 100% de probabilidade de se ter um El Niño. E vai até o final do ano, no início do ano que vem, para ligeiramente decrescendo no final dessa previsão feita com esses modelos. Quero chamar a atenção para o fato de que esta barra representa a probabilidade de as águas ficarem meio grau acima do normal, porque na realidade cada barra em si ela é composta de várias previsões. Por exemplo, se nós pegarmos outubro, novembro e dezembro, essa barra é constituída de 3% de probabilidade que se tenha um El Niño moderado,
entre 1 grau e meio, 16% de probabilidade que se tenha um El Niño forte, entre 1,5 grau e 2, e, pasmem vocês, 81% de probabilidade de se ter um El Niño que seja superior a 2 graus, como foi o caso de 2015, 2016 e de 97 e 98. Então a barra como um todo, embora ela pareça com 100%, e isso engana muito, na realidade a probabilidade de se ter um El Niño superior a 2 graus centígrados é apenas 81%, e que é, na realidade, bastante intenso. Porém, tem que lembrar o seguinte, que isso aí é resultado de modelos de clima, e os modelos de clima são péssimos. Eles não conseguem, por exemplo, parametrizar o ciclo hidrológico, não conseguem resolver o ciclo hidrológico, o modelo não sabe produzir nuvens e chuva, nem próximo do que a natureza faz, e, portanto, se eles não nos dão uma previsão de chuva que seja confiável, para nós não serve para nada, porque a chuva é a variável mais importante na região tropical. Mas o que é o El Niño? O El Niño é apenas água quente, mas quem mexe com a distribuição da nossa chuva, excesso de chuva no sul, sudeste e secas no norte, nordeste e partes do centro-oeste, é a atmosfera. Vocês estão vendo aqui um mapa que simula a variação da pressão atmosférica, pegando 2 centros de referência, um no norte da Austrália, representado pela cidade de Darwin, e outro no Pacífico Central, representado por Tahiti, nas Polinésias Francesas. Esse sistema ele funciona da seguinte maneira: os negativos seriam pressões baixas e os positivos seriam pressões altas. Quando a pressão sobe em cima da Austrália, ela desce em cima de Tahiti e sobe também em cima da Amazônia, Nordeste e Centro-Oeste. Quando a pressão baixa lá, ela sobe em cima de Tahiti e baixa também em cima do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e a gente tem um ano chuvoso com pressão baixa. Com pressão alta tem um ano mais seco. Então, essa gangorra barométrica ela é medida por um índice chamado Índice de Oscilação Sul, que é basicamente a diferença da pressão entre Tahiti e Darwin. Se a pressão está baixa em Tahiti e está alta em Darwin, o índice é negativo, e muitas vezes esse índice negativo coincide com a situação de El Niño. Se acontece o contrário, o índice é positivo, está ligado a situações de Laninha. Normalmente a pressão é alta aqui na região do Pacífico Central e baixa na região próximo da Austrália e da Indonésia. Os ventos então sopram da América do Sul em direção à Austrália, vão arrastando a água por atrito e vai acumulando a água nesta região do norte da Austrália e Indonésia. Muitas vezes o nível do mar chega a ficar 50 centímetros acima do que fica aqui na América do Sul. E esse acúmulo de água tenta pressionar as camadas inferiores do Pacífico, como se você fosse, por exemplo, comprimir uma mola entre 2 dedos. E ela escapa, e quando ela escapa, ela libera toda aquela energia que você usou para comprimir essa mola. Então, esse peso dessa água vai tentar comprimir as camadas inferiores rebatem e expulsam a água quente na forma de uma onda subsuperficial, muitas vezes vai até 150 metros de profundidade, e vocês estão vendo aqui uma onda de água quente chegando aqui ao continente sul-americano. Mas queria que vocês notassem, guardassem na cabeça, olha aqui, nessa região, na retaguarda da água quente, já temos águas frias. Quando a gente olha a superfície do oceano, a gente vê isso, anomalias em amarelo e vermelho são positivas, e anomalias em azul são negativas. Muito quente, 2 a 3 graus próximo da América do Sul, do Ninho 1, 2, se estendendo porque a água vem, como vocês viram naquela onda, ela bate no continente sul-americano e, como isso é um obstáculo, ela tende a aflorar. Como o vento está soprando da América do Sul em direção à Austrália, então ela estica essa água quente pelo Pacífico, mas próximo da Indonésia e da Austrália está um pouco mais frio do que o normal. Então pode estar acontecendo. A gente vê nesse outro mapa, que agora pega de 6 de julho a 11 de julho, onde se vê no Ninho 3 uma região que está aquecida, entre 1 grau e meio
aqui próximo da costa em 1, 2, mais aquecidas, 2 a 3 graus, e na região que os americanos monitoram e preveem, fazem a previsão, da ordem de 1 grau. Mas olhem que coisa fantástica está acontecendo. O transporte de calor pela corrente oceânica Kuroshio, tem esse nome em japonês, porque o Japão que está aqui se beneficia muito desse transporte de água quente, porque torna o clima do Japão mais ameno, mais suave. No Atlântico também existe uma corrente chamada corrente do Golfo. No dia 20 de abril desse ano, ocorreu um terremoto a nordeste do Japão, próximo da província de Hokkaido, mas no oceano. E esse terremoto foi um terremoto raso. Ele ocorreu a 10 quilômetros de profundidade. Muitos terremotos ocorrem entre 20 e 50 quilômetros de profundidade. Os terremotos rasos, eles tendem a liberar muita energia, e essa energia criou uma onda interna no oceano, subsuperficial, que espalhou água quente contra a América do Norte. Valparaíso, no Chile, por exemplo, registrou água quente, e vocês notam que a água quente chegou até o continente antártico. Então, na realidade, nós não temos um El Niño. A animação que vocês viram é porque a onda sai daqui e vai até a América do Sul. E como as boias fixas estão colocadas aqui próximo da região equatorial, dá a impressão que é uma onda de El Niño, mas na realidade não é. Essa onda foi gerada pela energia liberada pelo terremoto e não tem nada a ver com o El Niño. Por isso, muitos pesquisadores acharam estranho a rapidez com que as águas aumentaram sua temperatura. Então, a atmosfera ela é muito lenta. Ela leva da ordem de 3 a 4 meses para responder à mudança da temperatura da superfície do mar. E é a atmosfera que pode eventualmente modificar a nossa distribuição de chuva. Então nós temos que aguardar, nesse exato momento não podemos falar nada, temos que aguardar até final de setembro, provavelmente, para termos uma ideia melhor se vai ficar algum resíduo dessa água quente gerada pela onda subsuperficial produzida pelo terremoto e ver se a atmosfera se acopla ou não. Se a atmosfera não se acoplar ao oceano, então não acontece nada na distribuição da nossa chuva. Então tudo que está por aí na mídia é uma grande especulação, apesar dos dados mostrarem a água quente, como lá para final de setembro a gente pode ter uma ideia melhor se vai restar alguma água quente ou não. O Atlântico também está aquecido e, como eu disse, as frentes frias passam pelos Estados Unidos, carregam de umidade e entram no continente africano, produzem tempestades. Essas geram perturbações ondulatórias que vêm nesta época do ano produzir chuva no Amapá, em Roraima, Venezuela e Colômbia, e o ar subindo lá desce em cima de todo o centro-oeste que fica então na sua estação seca. Previsão de clima, missão impossível. Ninguém consegue prever clima. Nem mesmo países que investem muito como Estados Unidos, Japão, Austrália, não conseguem. Só se tivesse bola de cristal mesmo. Nós usamos modelos que, como já falei, os modelos são muito ruins, particularmente no que se refere à parametrização do ciclo hidrológico. Quer dizer, os modelos não nos dão uma previsão confiável de chuva, que é a variável mais importante para a gente. Eu uso um método antigo chamado similaridade, que consiste em olhar a situação do clima global, 2025, 2026, e para trás de selecionar um ano cujo clima global esteve parecido com esse. Naquele ano eu já tenho os dados de chuva coletados. Então eu uso aqueles dados que a própria natureza produziu para fazer a previsão e o planejamento. Então, pegando de julho a setembro 2026, eu selecionei o ano de 2007 como sendo um ano parecido com 2006. Nós temos aqui, na maior parte do país, de 20 a 40 milímetros por mês, portanto 60 a 120 milímetros, e a região em branco está em torno da média, mas também um pouco abaixo da média, de tal forma que praticamente todo o Mato Grosso, parte do Pará, parte do Tocantins, de Goiás, norte de Minas, Mato Grosso do Sul, tiveram redução de chuva. Fazendo um zoom aqui e tomando Rondonópolis como exemplo, porque se vocês tiverem dados de chuva de 2007, você usa os próprios dados da sua propriedade para fazer a sua previsão. E está centrado em 16,5 e 54,6, que são as coordenadas
de Rondonópolis. A cor é verde, verde está dizendo, como é um trimestre, eu multiplico por 3, 30 a 60 milímetros, que subtraído da média de longo prazo, essa média é feita com 30 anos de dados, 1991 a 2020. Dá, então, 60. 70 menos 60 dá 10, 70 menos 30 dá 40. Então, eu espero aí que chova de 10 a 40 milímetros, uma redução de 35%, mas o número é grande, mas do ponto de vista de volume não é significativo, porque chove muito pouco nessa região. De outubro a dezembro de 2026, fazendo um zoom, a gente vê que a situação para o oeste do Mato Grosso, Rondônia, está muito boa. Agora, olhem o restante aqui, Goiás, sul do Tocantins, oeste da Bahia, o leste de Mato Grosso e também norte de Minas Gerais, assim como Minas Gerais como um todo, está aparecendo com desvios negativos. No caso aqui específico, há uma variação muito rápida, negativo para positivo, como vocês podem ver aqui. Então eu selecionei o verde também, mas poderia pensar nesse outro verde aqui, que eu chamo de verde-limão, cuja redução seria de 20 a 30. Nesse caso eu selecionei uma redução de 10 a 20, mas por intuição, no trimestre outubro a dezembro, 30 a 60, a menos, que subtraído da média, que é 545 milímetros, espera-se um total entre 485 e 515, um desvio negativo levemente de 10%. Quer dizer, vai chover aí da ordem de uns 500 milímetros, uma redução inferior a 10%. De janeiro a março do ano que vem, eu estou seguindo com 2008. Eu quero fazer um comentário que essas previsões eu estou fazendo como se esse El Niño não fosse acontecer. Como eu disse, para mim ele não é um El Niño. Ele é água quente só, chegou ali em função do terremoto que ocorreu no dia 20 de abril. Então, fazendo um zoom, a gente vê então que o quadradinho cai na região em azul, eu chamei de azul piscina, esse azul mais clarinho, 10 a 20 milímetros a mais, 30 a 60 a mais no trimestre de janeiro a março, que somado aos 645, vamos ter entre 675 e 705 milímetros, aí em torno de 700 milímetros, que dá, na média, dá em torno de 10% acima. De novo, Mato Grosso, o leste está bem, parte de Goiás, tá bem? E partes do oeste do Mato Grosso também. Agora, vejam que a partir ali de São Paulo, mais ou menos, até o Rio Grande do Sul, temos desvios negativos, significando que nesse período não choveria, e se fosse realmente um El Niño, seria o contrário. Nós teríamos reduções de chuva aqui no centro-oeste e excesso de chuva na região sudeste e sul. No cenário de clima para os próximos 10 anos, é claro que não vamos utilizar modelos, porque, como eu disse, os resultados de modelos não servem para nada. Então, os modelos estão descartados. Aliás, é fácil você utilizar modelos para prever o clima futuro, por exemplo, como o IPCC, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, alguns anos atrás, anunciou que a temperatura do planeta no ano 2100 estaria 5,7 graus acima do que está hoje. E que, por exemplo, a partir de 2070, o Brasil não teria mais condições de plantar, uma vez que as temperaturas estariam tão altas que as plantas ou os cultivos não iriam resistir. Ora, é fácil você prever para 2100, né? Porque até lá vai estar todo mundo morto e ninguém vai cobrar nada de ninguém. Fica tudo por isso mesmo, como todas as previsões que foram feitas até agora, nenhuma se realizou. Então, esquece modelos, vamos utilizar métodos também antigos, que é análise de dados. Uma coisa que salta bem ao longo desses últimos 150 anos são as mudanças que ocorreram na circulação atmosférica global. Então, há aquecimentos e há resfriamentos dentro de certos períodos. No globo aqui à esquerda, quando se tem ventos fortes próximo do polo, o ar polar, que é mais frio e mais seco, ele fica aprisionado. Então, há períodos em que existem muito poucas frentes frias, ar polar entrando na região tropical. E entre 40 graus norte e 40 graus sul de latitude,
isso temos 2/3 da superfície terrestre. O Sol viaja e aquece bem essa área, então há um aquecimento global como foi entre 1916 e 1945. Mas aí a temperatura na região tropical vai ficando mais alta, enquanto no polo fica mais baixa e a atmosfera fica instável, se quebra, formando grandes ondas como essa que aparece aqui, em torno de 4 ondas, por exemplo, em torno do globo terrestre. Na seta branca é ar frio polar, que vem do polo até a região tropical. E na seta vermelha é ar tropical quente e úmido que vai em direção ao polo. Então, antes estava quente. Se você joga ar frio, é claro que vai haver um resfriamento global, como foi entre 1946 e 1975, e que eu estou prevendo que vai se repetir agora, já começando em 2006. Lembra-se que antes falavam de aquecimento global, até cerca de 2005, depois a temperatura permaneceu estável e começou a cair, aí mudaram de aquecimento global para mudanças climáticas. Então, na realidade, vai haver um ligeiro resfriamento em função de ter maior troca de massas de ar polar, chegando então até a região tropical. E chamou muito a minha atenção esse gráfico feito pelo cientista russo George Van Gengen, em que ele analisou pacientemente esses períodos em que havia pouca troca de massa de ar polar para a região tropical e períodos que havia maior troca de massas de ar polar. Então vamos ver, por exemplo, esse período de 1916 a 1945, muito pouca troca de massa de ar polar. O índice que ele desenvolveu, que ele chamou de índice de circulação atmosférica, subiu, a temperatura representada por essa linha mais preta subiu também. A partir de 1946 até 1975, o índice decresceu e a temperatura também decresceu. Foi um período muito ruim para o Brasil, o mundo como um todo. E esse período frio, talvez alguém de vocês se recorde, terminou em julho de 75 com aquela famosa geada negra que, por exemplo, erradicou o café do norte do Paraná. Quer dizer, hoje Londrina, o estádio do café, a rodovia do café, não tem nenhum pé de café próximo deles. E aí começou a aquecer novamente. De 76 a 2005, houve um aquecimento natural, esse aquecimento que estão dizendo que é culpa do homem, mas houve um aquecimento natural porque deixou de haver trocas de massa de ar polar semelhante ao que ocorreu entre 1916 e 1945. Então o homem não tem nada a ver com isso, é apenas uma variação normal. Vocês veem que é um ciclo de cerca de 60 anos, 30 anos aquecendo, 30 anos resfriando. Se nesses últimos 30 anos aqueceu, e muitas vezes a atmosfera fica travada num modo como esse, que já estamos praticamente há 150 anos, e se ele persistir por mais 100, 200 anos, é claro que eu espero que esses próximos anos haja um resfriamento global entre 2006 e 2035. E qual vai ser o impacto desse resfriamento? Para os países fora da região tropical, isso é muito ruim. Estados Unidos, China, Europa, Argentina, sul do Brasil, até o sul de Minas, vai ser muito ruim porque vamos ter invernos mais longos, mais frequentemente, e vamos ter ar frio mais frequente e com probabilidade de se ter uma frequência maior de geadas. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, esse inverno passado, eles tiveram muito mais neve do que o normal, o inverno se esticou e eles foram obrigados a plantar fora da janela que para eles encerra no 20 de maio. E a frequência desses eventos, invernos mais frios, vai ser maior fora da região tropical. Dentro da região tropical, no caso, vamos, por exemplo, pegar o centro-oeste, o que vamos ver é um aumento na estação seca. A estação seca pode aumentar aí de 3 a 4 semanas, com o número de dias com chuva dentro da estação seca reduzido. Ou seja, a estação seca fica mais seca e é possível que com o aumento do comprimento da estação seca e a estação chuvosa demore um pouco mais para começar. Então esse, em geral, é o que a gente espera com o resfriamento da atmosfera global. Em resumo, nesses últimos 180 dias, as regiões do sul do Mato Grosso, Goiás, partes de Minas e Mato Grosso do Sul, que estão dentro dessa quadrícula 15 graus sul a 20 graus sul e 50 a 55 oeste, tiveram chuvas abaixo da média, da ordem aí de uns
24, 25%, quer dizer, choveu só 75% do esperado nesses últimos 180 dias, e as chuvas se encerraram aproximadamente em torno do dia 20, 21 de abril. Na previsão por similaridade, o julho a setembro fica em torno da média, na ordem de 30 milímetros. Outubro e dezembro fica na média, em torno de uns 500 milímetros, uns 10% abaixo. Janeiro a março fica na média, também com acumulado em torno de uns 680 milímetros, também em torno de uns 10% a mais. Mensalmente, abaixo da média, acho que novembro ficaria um pouco abaixo da média. Janeiro batendo na média, mas ainda abaixo. E março já com um desvio negativo maior. E acima da média teríamos então fevereiro. O Centro de Previsão Climática dos Estados Unidos, da NOAA, diz que tem 100% de probabilidade de se ter um El Niño de julho e duraria até abril do ano que vem, tendo seu pico no período do máximo do inverno do hemisfério norte. Lembrar que o nome do fenômeno completo é ENOS. El Niño é água quente, é oceano, mas água quente não faz mal para ninguém. OS é a oscilação sul, é aquela gangorra barométrica, a oscilação da pressão, naqueles dois centros tomados como referência, Darwin na Austrália e Tahiti no Pacífico Central. Então lembrar, tem água quente, mas se a atmosfera não se acoplar ao oceano, não há impacto na distribuição das nossas chuvas. Por enquanto, como esse terremoto espalhou essa água quente que estava lá próximo do Japão em final de abril, então a gente tem que esperar pelo menos até setembro para ver se a atmosfera responde e se acopla. Se isso não acontecer, não vamos ter impacto algum na distribuição da chuva, portanto, tudo que estão falando aí é apenas especulação, baseado, como eu disse, em modelos de clima, como já mencionei e vou continuar mencionando pelo resto da minha vida, não se prestam para nada. Nós vamos continuar monitorando para ver o que vai acontecer, se vai sobrar alguma água quente, eu particularmente acho que não. Então, durante esse tempo vão predominar as frentes frias que entram pelo sul do país e seguem o seu caminho, e nesse caso, durante o inverno, particularmente agora nessa segunda quinzena, uma grande chance de se pegar uma massa de ar polar que seja bem intensa e chegue, por exemplo, até a Amazônia, como foi o caso dessa que ocorreu em 2022. Mas, em geral, vamos ter massas de ar que devem chegar até próximo aqui, às vezes na imagem, parece que elas estão desconectadas, mas não. Uma parte está aqui, segue sem nuvens e chuva, e outra parte está lá. E sempre beneficia muito mais o oeste do Mato Grosso. As secas no oeste dos Estados Unidos, do Corn Belt, o cinturão do milho, fizeram com que 44% do trigo de inverno ficasse em péssimas condições. Houve um abandono de 32% dos plantios, quer dizer, esse foi a segunda maior desde 1930, nos últimos 100 anos, foi o segundo maior abandono que já ocorreu em função da seca. As temperaturas no Corn Belt estão de 1 a 2 graus acima, particularmente no centro-leste, e as chuvas ficaram abaixo da média, quer dizer, então pelo fato das chuvas estarem abaixo da média, as temperaturas ficam mais altas. De maneira geral, no oeste do Corn Belt também ficou seco, e a previsão é que continue essa seca monitorada pelo CPC, pelo Centro de Previsão Climática. Os cultivos de milho estão com 68% em boas condições e ótimas, mas 32% está em condições mais ou menos e péssimas. A soja com 65% em boas condições e ótimas, mas 35% da soja estão com condições mais ou menos até péssimas. E o algodão, para variar, tem dado problema, está apenas com 44% em boas condições, sendo então 56% em condições ruins. Falam muito que o homem é responsável por os eventos extremos, né? Eu quero dizer que eventos extremos sempre ocorreram, independentemente do clima estar frio ou quente. E o que a gente precisa, com o aumento populacional, fazer um planejamento e adaptação. E, claro, evitar de ocupar áreas de risco. Então, vou dar alguns exemplos aqui, bem rápido, para vocês verem que as coisas ocorrem independente da vontade do homem ou da ação do homem. Pior cheia de São Paulo, 29 de janeiro de 1929. Quer dizer, qual era a área impermeabilizada da cidade de São Paulo há 100 anos atrás para ter causado a pior cheia que a cidade já teve? A de Paris,
foi em janeiro de 1910. A de 2016 chegou perto, mas ainda a de 1910 é a campeonice. Porto Alegre, maio de 1941, e agora em 2024 a água chegou no mesmo nível, mas eu diria que a cheia de 1941 foi pior do que a de 2024, porque naquela época eles tiravam areia do Rio Guaíba para construção civil. O Rio Guaíba estava desassoreado e hoje não pode mais. O Rio Guaíba está assoreado, portanto o volume de água que inundou Porto Alegre foi inferior ao de 1941. A cidade de Passau, na Alemanha, às margens do rio Danúbio, teve a pior enchente registrada na torre da prefeitura, notem, em 1501. Quer dizer, Cabral mal tinha chegado no Brasil e Passau já estava debaixo d'água. Mas dizem que a cheia do dia de Santa Maria Madalena, em 22 de julho de 1342, foi pior do que a de 1501. Vejam a situação dos primeiros semestres no Brasil, janeiro a junho de 2024. Tudo isso que aparece em amarelo e vermelho, seguindo a nossa codificação de cores, são desvios negativos. Olha, algumas regiões do norte do Mato Grosso chegaram a ter reduções de 700, 800 milímetros acumulados nesse período. E o Rio Paraguai e o Pantanal estão aqui nessa região. Então eu recebi um pedido dos irmãos gaúchos que plantam arroz no Rio Paraguai, próximo de Assunção, dizendo que eles estavam sofrendo ameaça da população, a população estava dizendo que o nível do rio estava baixando em função do arroz que estava sendo plantado lá. Inclusive pressão do órgão ambiental. Aí pediram uma ajuda, eu mandei um vídeo para eles e tive a ideia de concluir esse vídeo com essa tabelinha aqui, ó, em que eu ordenei os 10 anos mais baixos do Rio Paraguai, porque eu tenho dados do Rio Paraguai desde 1901. Isso, mais de 120 anos de dados. Quem aparece em primeiro? 1964. A seca de 1964 afetou muito o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Em segundo lugar, aparece de 2024. Realmente aparece de 2024. Mas olha, em sétimo lugar, quem aparece? 1910. Em décimo lugar, 1915. Então vocês se perguntam, qual era o desmatamento, qual era a mudança do uso da terra para a agricultura que causou o sétimo nível mais baixo do Rio Paraguai? Então vocês veem que eventos extremos sempre aconteceram e vão continuar acontecendo independentemente do aquecimento global ou não. Bom, era isso que eu queria dizer e agora fico à disposição para a gente tirar as dúvidas que restaram. Excelente, estamos de volta depois desses 30 minutos de vídeo com muito conteúdo que o professor Molion preparou para nós. E agora a gente vai bater um papo com ele. Professor Luiz Carlos Molion, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez na nossa segunda live aqui com a Girassol Agrícola. Estamos com a sala cheia de produtores rurais e já recebendo perguntas. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, vamos em frente, tentar aí ver, como eu disse, quero ressaltar que a previsão de chuva ela foi feita considerando que não vamos ter um El Niño, ou se tiver um El Niño fraco. Eu, particularmente, acho que não vamos ter, porque, como eu expliquei, as pessoas, elas tentam, principalmente hoje, que é a era dos modelos, elas não têm essa capacidade de olhar o sistema de uma forma integrada. A gente vive num planeta com 71% de água, de oceanos. Então, eventualmente, qualquer fenômeno, seja dentro do planeta, seja fora do planeta, que venha interferir na mudança da temperatura da superfície do mar, se essa mudança for considerável, acima de 3, 4 meses, que a atmosfera tenha tempo de responder, vai mudar o clima. Em particular, as pessoas desprezam, por exemplo, a força gravitacional da Lua, que todo mundo sabe que comanda as marés e as correntes oceânicas, em particular
nesse período que nós estamos vivendo, esses anos. No ano passado, 2025, o plano da órbita da Lua chegou numa inclinação máxima com relação ao equador terrestre, e quando ele está numa inclinação máxima, isso ocorre a cada aproximadamente 19 anos, a gente olhando os períodos passados, percebe que essas correntes marinhas, no caso do Pacífico, Kuroshio, no caso do Atlântico, a corrente do Golfo, eles levam mais calor, mais água quente para regiões em direção aos polos. Retiram a água quente da região equatorial e jogam em direção aos polos. No Pacífico Norte, não tem como a água ir para lugar nenhum, porque a Sibéria ela é grudada no Alasca. Então, a água quente fica acumulada ali próximo do Japão, e se ocorrer um tsunami, no caso, os terremotos em geral estão associados a tsunamis ou a erupções vulcânicas submarinas, se ocorrer um tsunami, um terremoto como esse, de 7,5 na escala Richter, no oceano a nordeste da província de Hokkaido, no Japão, cria essa onda interna, e essa onda interna espalha toda aquela água quente que estava lá acumulada próximo do Japão, em direção às Américas, e o que se viu naquela animação de águas profundas é uma onda que é semelhante à que ocorre num El Niño. Só que uma onda de El Niño, ela começa já com a atmosfera colaborando ou interagindo com o oceano. Pressão alta próximo da América do Sul, pressão baixa lá na Austrália, o vento vai arrastando a água em direção à Austrália, empilha a água lá, e essa água quente vai pressionando as camadas inferiores do Pacífico, que rebatem e soltam essa onda de água quente, que nós chamamos de onda de Kelvin. Só que essa onda, ela leva 3 meses para sair da Austrália e chegar até a América do Sul. E aqui nós vimos, ela chegou à América do Sul em questão de 1 mês e alguns dias. Portanto, continuo insistindo que a previsão é feita porque não consideram esse evento que nós temos como um evento de El Niño. E dito isso, feita essa ressalva, Renata, então a gente pode entrar aí com as perguntas, por favor. Perfeito, professor. Obrigada por essa introdução, por esse contexto. E entendemos que o senhor trouxe no vídeo que, muito provavelmente, a gente tenha que aguardar novas orientações e previsões a partir de setembro, para ver se ainda vai ter resíduo dessa água quente em função desse terremoto. Mas as perguntas estão chegando, elas são bem específicas, professor. Vou fazer a primeira aqui, que é a pergunta do Joel, da Somafield. Ele traz o seguinte: professor, na região do Itiquira, vai continuar nesse clima de seca ainda na safrinha? Eu diria que sim, porque nós estamos levando em consideração o que ocorre no hemisfério norte. O Sol, ele está no hemisfério norte, né? Chegou à sua posição extrema em cima do Trópico do Câncer no dia 21 de junho, e só vai retornar para o hemisfério sul no dia 21 de setembro, aproximadamente. Muda um pouco em função desses anos bissextos, mas astronomicamente, em torno do 21 de setembro, quando o Sol, então, vai começar a aquecer fortemente o continente sul-americano, e aí, com ar quente próximo da superfície, esse ar se torna mais leve, cria flutuabilidade, como num balão de São João, por exemplo, quando a gente acende a tocha, o ar aquecido dentro do balão, faz com que ele suba. Esse ar subindo vai levar a umidade e nós vamos quebrar esse sistema de alta pressão que está dominando a região. Então, não vejo condições de, antes de setembro,
E, particularmente, como eu mencionei, em algumas regiões pode ser que haja um atraso no início da estação chuvosa, dependendo do verão americano. Se esse verão terminar logo, ou seja, se começar a entrar massas de ar polar na América do Norte, por que a gente fala da América do Norte? Por que não fala só da Europa ou da China? É porque se vocês olharem para o mapa mundi, a América do Norte ela está do lado esquerdo da América do Sul. Então as frentes frias passam pela América do Norte em direção à região equatorial. Por isso é importante a gente monitorar essas frentes frias que passam pelo Canadá e Estados Unidos. Então, minha previsão é que o inverno nos Estados Unidos comece antes, ou seja, possivelmente já no início de outubro vamos ter as primeiras massas de ar polar saindo do Polo Norte e varrendo o continente norte-americano. Se isso acontecer, então certamente vamos ter todo o sistema sendo empurrado para baixo e algumas regiões já vão ter chuva, não muito, porque o sistema de alta pressão ele inibe a formação de nuvens de chuva, mas poderíamos ter. Mas para o lado que nós estamos nos concentrando hoje, que é o oeste da Bahia, Tocantins, Goiás, o leste do Mato Grosso, realmente eu espero que haja um atraso no início da estação chuvosa e lembrar que o modo do clima que nós estamos, tá? O modo que o clima está travado, vamos dizer assim, é em condições de que mais frequentemente nós vamos ter as chuvas parando no meio de abril, ou no máximo chegando até o início de maio. Portanto, cuidado com as safrinhas. Eu acho que, considerando que nós temos hoje várias destilarias produzindo etanol de grãos, lembrar uma sugestão que eu dou é que as pessoas testem o sorgo granífero. O sorgo granífero é uma planta bem resistente. O milho, por exemplo, tem um sistema radicular bastante superficial. Então, qualquer período seco, principalmente no período em que está havendo reprodução, período de floração, o milho sofre com isso. Já o sorgo, não. O sorgo tem raízes profundas, 5, 6 metros de profundidade. É uma planta que precisa de muito pouca água, com 350 a 400 milímetros. Ele pode produzir mais de 100 sacos de grãos por hectare. E também lembrar que o grão do sorgo ele tem mais amido do que o do milho. Então, sob o ponto de vista por peso, o grão de sorgo para a produção de etanol, ele é mais rentável, vamos dizer assim, tem um rendimento melhor do que o milho. Então, parece que estamos entrando nessa era do etanol de grãos e mais o DDG, e as pessoas, então, deveriam considerar para a safrinha o sorgo granífero, que me parece uma planta bem mais adequada, e uma planta que nos dê uma frequência de sucesso maior do que o cultivo do milho. Professor, o senhor falou ainda há pouco com relação às chuvas, que elas podem ter um atraso. Nós tivemos uma pergunta aqui do Tiago Castro de Oliveira, falando especificamente de Goiás. Ele diz, bom, então vamos ter veranicos em Goiás. E perguntou o seguinte, se o senhor estivesse produzindo soja e milho em Goiás, recomendaria plantar na abertura do vazio sanitário ou aguardaria a consolidação maior das chuvas? O que os sinais climáticos indicam para essa próxima safra 26-27? Desculpa, em que região? Falhou um pouco aqui. Goiás, professor. Goiás. Em Goiás,
nós vamos ter no mapa que eu mostrei, aparece no trimestre de outubro a dezembro, aparece Goiás com redução de chuva. O sul de Goiás com uma redução menor, e o norte de Goiás e o sul do Tocantins com uma redução maior. E o norte de Minas Gerais também com uma redução maior, podendo chegar aí a reduzir da ordem de 60 a 70 milímetros por mês, que no trimestre poderia ter uma redução de 180, 200 milímetros, 210 milímetros. Então, precisa tomar cuidado. Estamos no período seco, é possível que haja um atraso na estação chuvosa, então vamos aguardar que ela se estabeleça. E muito provavelmente nessas regiões, por exemplo, usando os dados mais ao sul de Rondonópolis, a gente espera que já essa região já tenha um período um pouco menos chuvoso no início do ano. Então é possível que haja problema na safra em si. Eu não aconselho ninguém a plantar antes da metade de novembro, dia 20 de novembro, por exemplo. Então tem que tomar cuidado, período seco, chovendo pouco, a umidade do solo está muito baixa. Nós temos que primeiro recuperar parte da umidade do solo para poder lançar semente. Perfeito, professor. O senhor comentou ontem, inclusive, que essa caixa d'água é o solo. Então, primeiro encher essa caixa d'água para depois trabalhar a produção. Professor, ainda falando sobre veranicos, mas agora a pergunta veio do Rafael Silva, e ele fala do Noroeste Mineiro. As chuvas serão bem distribuídas e como serão esses veranicos? Essa região aí de Unai, né, por exemplo, eu diria que tem esse mesmo problema que nós acabamos de comentar. Um atraso na estação chuvosa, e não espero nenhum veranico em janeiro e fevereiro, mas teríamos uma estação chuvosa começando atrasada. Então, tem que tomar cuidado, não ficar muito entusiasmado. Não quer dizer que vai chover, não vai chover. Vai chover, mas ainda vamos ter o domínio desse sistema de alta pressão, de movimento de ar descendente, que inibe o desenvolvimento das nuvens e da produção de chuva. Então, muito cuidado. Nós vamos estar sempre olhando para isso, atualizando através da Girassol, atualizando os produtores. E, como eu disse, por enquanto vocês trabalhem como se nada fosse acontecer. Vocês trabalhem normalmente, porque já ouvi muita gente dizer que não ia plantar, para não perder, gente que estava pronta para vender o gado, pronta que o gado iria morrer com essa seca, que ia se instalar. E isso, como eu disse, é especulação. Às vezes eu fico pensando que isso até já é uma trama, né? Uma arquitetação para atrapalhar o desenvolvimento do nosso agronegócio nessa safra, porque a gente produz bem, barato, e isso incomoda o mundo todo, né? Incomoda o mundo todo. A qualidade dos nossos grãos, tanto na soja como no milho, é melhor do que, por exemplo, a dos Estados Unidos. Então, tome cuidado, não se apresse, vamos aguardar para ver como é que essa estação chuvosa vai se desenvolver, especialmente nessas áreas aí, como noroeste de Minas, o sul de Goiás, o oeste da Bahia, a região de Luiz Eduardo Magalhães, São Desidério, são grandes produtores, e até chegando lá no Piauí. Então, vamos devagar, vamos continuar monitorando, especialmente porque, como eu disse, a minha visão crítica é que essa água quente não tem nada a ver com a minha. Mas vamos aguardar. Se ela persistir por muito tempo, 4, 5 meses, pode ser que a atmosfera se acople.
lembrar sempre disso. O fenômeno não é El Niño. A água quente não faz mal para ninguém. O que faz com que a nossa estação chuvosa mude é a OS, a oscilação sul, que é essa oscilação no campo de pressão de uma escala quase que global. Como eu disse, se a pressão sobe em cima da Austrália, do norte da Austrália, Indonésia, e baixa em Tahiti, no Pacífico Central, ela vai subir também em cima da Amazônia, Nordeste e parte do Centro-Oeste. E aí teríamos seca. Nessas condições, estudando os casos desde 1950 para cá, feita a correlação entre água quente e oscilação sul, El Niño e oscilação sul, temos 35% dos casos em que não houve acoplamento entre a atmosfera e a temperatura mudada, o El Niño propriamente dito, de tal forma que não houve mudança na distribuição da nossa chuva. Ok? Mas lembrar também que nós estamos num período, e vocês vão sentir isso, a entrada de massas de ar polar, agora durante esse nosso inverno, particularmente nesse período que nós estamos agora, do dia 20 de julho até mais ou menos a primeira semana, os primeiros 10 dias de agosto, entrar uma massa de ar polar que, por sinal, a chuva que foi produzida no Rio Grande do Sul ontem foi a entrada dessa massa de ar polar que está lá embaixo e que pode ser em uns 5 dias ela chegue aqui no Centro-Oeste. Então, como eu estava dizendo, lembrar disso, que se não houver mudança na circulação atmosférica, não vai mudar nada. Então, gostaria que vocês ficassem trabalhando como se nada fosse acontecer, como se teríamos uma safra normal 2026, 2027. E, professor, nós temos mais uma pergunta aqui do Joel. Ele traz o seguinte: professor Molion, pode falar de previsão de chuva para Rondonópolis até dezembro? Então, o que nós tínhamos aí, depois, como eu disse, a minha sugestão é que vocês deixem esses vídeos no site da Girassol para que os produtores possam acessar. Vou consultar aqui a minha tabela de Rondonópolis. Isso, professor. Isso, e a tendência seria chuvas em torno da média, outubro, novembro ser um pouquinho mais baixo do que o normal, possivelmente da ordem de uns 25%, ou seja, esperamos aí na média de longo prazo, dos últimos 30 anos, 1991 a 2020, a gente espera para Rondonópolis 180 milímetros. É possível que chova apenas da ordem de 120 a 130, mas depois se restabeleceria em dezembro. Okay. Então, não vejo grandes problemas. Lembrar o seguinte, que um cultivo de soja, uma soja de 120 dias, ela vai consumir, em média, 5 milímetros por dia. Há períodos em que consome menos e há períodos, como, por exemplo, na floração, no enchimento do grão, que consome mais. Mas, em média, 5 milímetros por dia. Uma soja de 120 precisa de 600 milímetros, apenas. Então, se chover acumulado nesse período da ordem de 600 milímetros, e eu mostrei aí no mapa que vai chover, é até melhor, porque as pessoas pensam só na chuva. Mas lembrar que a planta, ela faz fotossíntese com o sol. E se fica muito tempo nublado, não chega o fluxo de radiação solar suficiente para a planta produzir bem. E
Um período como esse, que vocês vão sentir arzinho frio, quer dizer, durante o dia, como vai estar um pouco mais seco, até final de outubro, início de novembro, vocês vão ter temperaturas mais elevadas. Mas à noite vocês vão sentir o ar polar que entra e deixa as temperaturas um pouco mais baixas. Há uma controvérsia, principalmente no que se refere à questão do milho, que acham que temperaturas mais baixas durante a noite é melhor porque diminui a respiração da planta e a planta acumula mais, ou seja, durante o dia, em princípio, ela vai acumular mais energia e perder menos à noite em função da temperatura. É meio controverso, mas na realidade lembrar disso, que planta não precisa só de água e nutrientes, precisa principalmente de sol para fazer fotossíntese, e quando permanece muito nublado, a qualidade do grão e a produção é mais baixa. Ótimo, professor. A gente tem mais uma pergunta aqui, na verdade, muitas perguntas, o nosso tempo é curto, mas quero trazer a pergunta do Ricardo Bagatelli, ou Bagatelli, me desculpe se pronunciei errado aqui o sobrenome, Ricardo. Ele primeiro elogia o senhor e agradece pelas informações, e ele pergunta: até que ponto o padrão térmico do Atlântico tropical e do Atlântico Sul pode reforçar ou neutralizar o efeito do El Niño sobre Goiás, Minas Gerais e São Paulo? E ele complementa: que configuração do Atlântico favoreceria essa estação chuvosa melhor do que aquela sugerida pelo Pacífico? Pois é, muito bem lembrado, né? Como eu disse, em 35% dos casos em que a água esteve quente no Pacífico, o chamado El Niño, e vale lembrar que o fenômeno como um todo é ENOS, El Niño Oscilação Sul. Em 35% dos casos em que a água esteve quente no Pacífico, não ocorreu problemas com a nossa chuva. Por quê? Porque o Atlântico estava quente também. E embora eu ficasse até irritado, e às vezes até fico quando ouço nos telejornais, por exemplo, dizer assim: a umidade vem da Amazônia. A umidade não vem da Amazônia, ela passa pela Amazônia. Porque a fonte principal de umidade para as nossas chuvas no norte, no centro-oeste, no nordeste e até o sudeste é exatamente o Atlântico Norte. Então, o Atlântico Norte, estando um pouco mais aquecido como ele está agora, ele vai ser fonte de umidade. Só que, por enquanto, os ventos ainda estão bem ao norte do Equador, da ordem de 10 graus de latitude norte. Quando chegar agora mais para o início do ano que vem, esses ventos vão começar a se deslocar mais em direção à região equatorial, e com isso vão transportar mais umidade do Atlântico Norte para essas regiões como o Centro-Oeste, Minas e Bahia. Então, lembrar disso. O Atlântico está aquecido, ele vai permanecer aquecido, e ele é a principal fonte de umidade, e, como eu disse, em 35% dos casos em que a água do Pacífico esteve quente, não aconteceu nenhuma perturbação na nossa estação chuvosa, por conta da fonte de umidade. Já quando ocorre um El Niño forte, como foi em 2015, 2016, fica então o sistema de alta pressão e ar seco descendo em cima da Amazônia, Nordeste, Centro-Oeste, até São Paulo, em caso de 2015 e 2016, a cidade de São Paulo ficou sem água. Tiveram que tirar o volume morto, usar o volume morto da cantareira. Então, esse ar desce, cria uma inversão de temperatura e as nuvens não conseguem passar por essa inversão. A umidade, em 2015 e 2016, foi canalizada por conta que essa tampa não permitiu que essa umidade fosse utilizada na Amazônia, no Centro-Oeste, foi canalizada e foi chover lá no Rio Grande do Sul. Então, bem lembrado disso,
Atlântico vai estar quente. E como os ventos vão se aproximar mais da região equatorial, agora no final do ano, início do ano que vem, nós vamos ter mais transporte de umidade e mais umidade disponível para a produção de nuvens de chuva no centro-oeste, no nordeste, pegando, claro, também parte do sudeste, como é o caso de Minas Gerais. Excelente, professor. O Ricardo, inclusive, já agradeceu no chat a resposta. E eu tenho aqui uma primeira pergunta do estado de Mato Grosso do Sul. O Elcio Cardoso Oliveira pergunta qual a probabilidade de veranicos em Bandeirantes, Mato Grosso do Sul. E agradece pelas informações que o senhor está trazendo. Bandeirantes, em Mato Grosso do Sul, onde é que fica ali? Próximo de quê? É no Central? Campo Grande? Deixa eu acompanhar no chat se ele nos ajuda aqui ou alguém aqui da equipe nos ajuda. Próximo a Campo Grande. Obrigada, Mônica. Isso. Eu acho que não vai ter grandes problemas, não. Pode ser que tenhamos uma pequena redução de chuva. Deixa eu ver aqui. Pode ser que tenhamos uma pequena redução de chuva da ordem de uns 20% a 25% no mês de janeiro, porque vai depender do posicionamento das frentes frias, né? Se elas passarem pelo Mato Grosso do Sul e se posicionarem um pouco mais ao norte, então, durante o mês de janeiro, durante possivelmente umas 3, 4 semanas, o Mato Grosso do Sul, de maneira geral, tem as chuvas um pouco abaixo do normal. Mas não vai ser nada crítico, considerando as chuvas de novembro, dezembro, né? Pouco mais outubro, menos novembro, pouco mais de dezembro, mais próximo da média, um pouco acima. E fevereiro também chovendo bem. Como eu disse, pode ser que, nesse caso, nós tenhamos uma redução de chuva já a partir de março. E prepare-se, como eu disse, para abril já ser um mês mais seco do que normalmente ocorreria. As chuvas estarem abaixo da média e as chuvas pararem aí por volta do dia 20 de abril. Quando eu falo no dia 20 do mês, não falo no dia 10, não falo no dia 15, não falo no dia 30, falo no dia 20. É porque, astronomicamente, o clima está sincronizado com o movimento do Sol. E as efemérides do Sol, tanto o solstício de inverno, solstício de verão, e os equinócios, que é quando o Sol está em cima do Equador, eles ocorrem aproximadamente em torno do dia 20 do mês. Como eu disse, 20 de março, o Sol está indo para o hemisfério norte, 21 de junho, o Sol chegou no seu extremo norte, dia 21 de setembro está voltando, dia 22, 21 de dezembro está em cima do trópico do Capricórnio, em cima da latitude de São Paulo, 23 graus e meio sul. Então você nota que, devido aos parâmetros orbitais da Terra, a inclinação do eixo, a rotação da Terra, o sincronismo começa a partir do dia 20 dessas efemérides, e não no dia 10, ou no dia 15, ou no dia 30, né? Então, lembrar disso, ok? Ótimo, professor. Primeiro, dizer para o senhor que estamos recebendo vários comentários elogiando e agradecendo pelas informações, pelo conteúdo que o senhor compartilha. E quero trazer aqui a pergunta do Leandro Zancanaro, que a gente sai um pouquinho agora das chuvas, olhando para a temperatura. Ele pergunta o seguinte, professor: quanto às temperaturas ao longo do ano agrícola? O que o senhor nos traz? Porque sabemos da interação umidade do solo, umidade da atmosfera e temperatura da atmosfera com a fisiologia das plantas. Como eu disse, nós vamos ter uma estação seca, mais seca do que o normal, né? Nesses próximos anos, acho que a tendência até o ano 2034, 2035,
é a estação seca ser um pouco mais alongada, 2, 3 semanas, não sabemos ao certo, porque estudos dessa natureza, ela tem muito pouco, né? Porque depende de você ter chuvas diariamente e fazer uma estatística. E, infelizmente, esse governo que está aí, ele está desativando as estações meteorológicas, né? O INEMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, está tendo muito problema com isso. Estão desativando estações que tinham mais de 100, 120 anos de dados, com temperatura mínima, com temperatura máximas registradas. Agora estão colocando estações automáticas, mas as estações automáticas precisam de uma manutenção maior. Você acaba com uma estação convencional, em que o observador estava lá, né, e anotando, lendo os sensores, e coloca uma estação automática que faz tudo isso sem a presença do homem, mas ela tem sérios problemas, principalmente no que se refere à bateria que mantém essas estações funcionando. Então, faltam estudos dessa natureza, mas a intuição física diz o seguinte, que se eu tenho uma estação seca mais seca, vai haver a redução de cobertura de nuvens. E, felizmente, para o Brasil é muito rico em matéria de fluxo de radiação solar. A maior parte do hemisfério norte, por exemplo, que adotou energias renováveis, painéis solares e demais, sofre com isso. Nós temos muito. Por exemplo, para você ter uma ideia, quem está a 23 graus sul, mesmo na pior situação, que é o dia 21 de junho, ainda recebe ao meio-dia 70% do total que vai receber quando o sol está praticamente em cima da cabeça. Então, estando mais seco, entra mais radiação solar. O fluxo é maior. Por outro lado, nós estamos num período que está havendo maior troca de massas de ar polar, ou seja, até 2034, 2035, nós vamos ter um resfriamento global que passa a ser sentido com invernos, particularmente no hemisfério norte, fora da região tropical, invernos mais longos. 2 a 3 semanas, possivelmente, às vezes, dependendo do ano, 4 semanas, mais longo do que o normal. Começa antes, termina depois. Com a nossa estação chuvosa, também, a nossa estação seca, está começando antes agora, já em abril, e está se esticando, as chuvas se tornando mais regulares a partir de novembro. Então, se eu tenho menos nuvem, tenho um fluxo de radiação solar maior, não tem água para evaporar no solo, porque não está chovendo. O resultado é que a maior parte da energia que é absorvida pela superfície é convertida em calor para aquecer o ar. Portanto, durante o dia, nós vamos ter temperaturas mais elevadas, especialmente no nosso inverno e primavera. E durante a noite vamos sentir esse ar polar que está entrando, tá? Como eu disse, ontem, inclusive, mencionei isso, que a estação de Vostok, no continente antártico, registrou o outubro mais frio desde que ela foi aberta em 1957. Então, nós vamos sentir isso. E, como tal, a amplitude térmica vai aumentar. Mas ainda vai permanecer assim no início da nossa estação chuvosa, que, como eu disse, pode se atrasar. Mas vamos aguardar, tenham paciência, porque, como disse, essa água quente está lá no Pacífico. O tal do El Niño, sozinho. Se ele vai conseguir, o El Niño vai conseguir convencer a atmosfera a se acoplar a ele, não sei. Ninguém pode dizer. Quem disser que sim, tá? Como tem uma pergunta que um jornalista fez, certo? Quando é que isso vai acontecer? Quem é que sabe? Ninguém sabe. O que se usa hoje é resultado de modelos que, como eu disse na palestra, um dos principais problemas dos modelos
é que eles não conseguem reproduzir de uma forma confiável o ciclo hidrológico. Quer dizer, o modelo não sabe fazer previsão de chuva que seja confiável. Então, prever o que vai acontecer daqui 3, 4 meses, ninguém consegue. Eu uso esse método de similaridade em que a gente olha o clima global, vê como é que está o clima global, 2025, 2026, vê como é que está a temperatura dos oceanos, que cobrem 71% da superfície terrestre, vai para trás e seleciona um ano cujo clima global esteve parecido com isso. É uma forma em que se erra menos do que modelo climático, porque modelo que vai prever clima, o que acontece? A estação é automática, ela transmite o dado para a sede, por convênio internacional, chega num determinado horário, vai transmitir isso por satélite para outros centros mundiais, para se ter os dados do mundo todo, porque um modelo global, ele precisa de dados do mundo inteiro. Só que aí o dado chega, entra no computador, por exemplo, lá do Centro de Previsão Climática dos Estados Unidos, e lá esse dado vai ser assimilado. O computador é que vai dizer se aquela sua chuva, por exemplo, de 120 milímetros, ela é válida ou não. Se ela estiver fora dos parâmetros estatísticos, se ela estiver fora, o chamado ponto fora da curva, em inglês, outlier, o computador joga ela fora, como se ela não tivesse existido. Então, precisamos tomar cuidado com isso e eu espero que a amplitude térmica realmente fique maior, mas, por outro lado, quando começar a chover, já temos cobertura de nuvem, já reduz o fluxo de radiação solar, parte da radiação solar, quando o sol está brilhando, vai ser usada para evaporar água do solo, vai evaporar água dos plantios, dos cultivos, e a evaporação, ela é como, por exemplo, ocorre no nosso organismo. Quando a temperatura da pele tenta aumentar, as glândulas sudoríparas entram em ação, produzem o suor, e o suor, ao evaporar, rouba calor da pele, refrigerando a pele. Então, esse é um mecanismo de defesa que nós temos, e o ciclo hidrológico, nuvens e chuva, evaporação ou evapotranspiração, é o termostato regulador dos cultivos. Professor, nós temos ainda 3 perguntas aqui para serem feitas, e eu quero convidar a quem está acompanhando aqui a live que acesse o nosso link. O Otávio Catarino deixou no nosso chat um link para que vocês respondam como foi a nossa live, o que vocês, enfim, têm de feedbacks para passar para nós aqui da Girassol Agrícola, para que a gente siga melhorando e contribuindo ainda mais com todos vocês produtores. E vou trazer agora a pergunta do Fábio. Fábio Zambardino pergunta o seguinte, professor: estamos com dificuldades de estabilidade das chuvas iniciais de outubro a novembro na região sul do Mato Grosso e há 2 safras. 26, 27, será igual? Como eu disse, a tendência desses próximos 10 anos, quer dizer, já se passaram 2, né? 2000, até 2034, 2035, é ter esse tipo de comportamento do clima. Ou seja, uma estação seca um pouco mais alongada, 2, 3, 4 semanas, dependendo do ano, vai depender também, claro, da distribuição, da temperatura da superfície dos oceanos, mas vamos ter uma estação seca um pouco mais alongada e, dessa forma, nós... como é mesmo? Acho que eu saí um pouco da... Sim, nesses próximos 8 anos, até 2034, 2035, nós vamos ter uma frequência maior de períodos que a estação seca vai estar um pouco mais alongada. Quer dizer, corta a chuva já em abril, em meados de abril, e não começa a chover
já em outubro ou final de setembro, como era antes. Mas isso vai ser para todo mundo. O Centro-Oeste inteirinho, e, inclusive começando até já nos cerrados brasileiros e o noroeste do Paraná também, né? Então vai pegar tudo isso até lá em cima, porque os sistemas são de grande escala. Vocês viram aí nas imagens de satélite que quando se forma o sistema de alta pressão, que o ar está descendo em cima da região, como disse há 3 semanas atrás, em cima de Brasília, 3 quilômetros acima de Brasília, a umidade relativa estava em 7%. Quer dizer, o ar desce mesmo seco, e à medida que ele vai se aquecendo, à medida que ele desce, ele encontra pressões atmosféricas mais altas, ele se aquece, e quando ele se aquece com a mesma quantidade física de água na atmosfera, a umidade relativa baixa. Então, podemos esperar isso sim, essa irregularidade, nem todo ano. Há anos em que vai ser mais fácil, pode ser que a chuva comece antes, mas em média, nesses 10 anos, nós vamos ter amplitude térmica maior e atraso no início das chuvas. Vocês se recordam, o último mapa que eu mostrei foi aquele período, no primeiro semestre de 2024. Não tinha El Niño nenhum, e 2024, algumas localidades no Mato Grosso sofreram redução de 800 milímetros em 6 meses. A sorte do Mato Grosso, principalmente do Mato Grosso no norte, é que chove 2.000 milímetros. Então, reduzindo 800, que seria enorme a redução, ainda assim dá para se praticar agricultura e ter safras boas, que, aliás, diga-se de passagem, acaba se tendo um produto melhor, uma produtividade melhor quando tem sol. Lembre, planta precisa de sol para fazer fotossíntese e produzir. Ótimo, professor. Nossa penúltima pergunta, ela é do Clodoveu Franciose. Ele pergunta o seguinte: como o clima se comportará na grande região do Parecis, que vai de Diamantino até Vilhena, em Rondônia? Essa parte oeste do Mato Grosso, eu acho que não foi, né? Ontem nós comentamos sobre isso. A gente vê que no acumulado desses últimos 180 dias, em que boa parte do centro-oeste, oeste da Bahia, e de uma forma geral, até a costa leste, né, até o Atlântico, sofreu uma redução de chuva. Essa parte do oeste do Mato Grosso, você imagina sem uma diagonal, saindo de lá da Bolívia, seguindo ao longo do oeste do Mato Grosso, em direção ao Atlântico, passando pelo Paraná, essa parte não teve problemas. Os outros tiveram 25%, 30% de redução de chuva, e essa parte ficou com menos de 10% de redução de chuva, praticamente na média. Então, essa região que ele mencionou, ela vai estar bem, sem problema nenhum, na minha visão. Muito bem, professor. E nossa última pergunta, em função do nosso tempo, é do Márcio Custódio de Araújo, e ele pergunta, ele diz que é de Centralina, Minas Gerais, Pontal do Triângulo Mineiro, e ele quer saber previsões de outubro a dezembro de 2026. E agradece também pelas contribuições que o senhor trouxe hoje à noite para nós. Eles não tiveram problema, né? Tanto essa parte norte e noroeste do estado de São Paulo e o Triângulo Mineiro não teve tanto problema no que se refere à chuva nesse período que normalmente é um pouco mais seco. Abril, junho, as chuvas ainda estiveram bem na região. Como eu disse, essa parte da região, particularmente o leste de Minas Gerais e o norte também, vão ter problemas de redução de chuva. Mas do lado do Triângulo Mineiro,
a redução pode ser bem menor, da ordem de 10% a 20%, e não vai ser tão crítica como pode ser no norte de Minas Gerais, aquela região ali de Jaíba, Janaúba, Montalvânia, né? Pode ter uma redução bastante mais crítica do que o Triângulo. Vai ter um pouco menos de chuva nessa região do Triângulo Mineiro, mas não vai ser tão crítico assim, na minha visão. Excelente, professor. Bom, nós vamos encerrar a nossa transmissão, mas eu quero primeiro agradecer ao senhor por todas as contribuições de ontem, de hoje, lembrar a todos que amanhã nós temos a nossa terceira live com o professor Luiz Carlos Molion, às 20 horas de Brasília, nos encontraremos novamente. Obrigada a todos pelas perguntas, a Girassol Agrícola pela realização dessa série de lives que está sendo realmente incrível. Professor Luiz Carlos, mais uma vez, obrigada. Desejo uma ótima noite a todos. E lembrando, mais uma vez, respondam o nosso questionário, a nossa avaliação. No nosso chat tem o link. Agora colocamos na tela para vocês um QR Code para que vocês nos ajudem a construir ainda mais momentos como esse, mais conteúdos, mais informações para ajudar cada vez mais vocês, parceiros, produtores, com a Girassol Agrícola. Professor Luiz Carlos, muito obrigada. Nós nos vemos amanhã, 20 horas de Brasília. Voltando à mensagem final. Por favor. Trabalhe normalmente como se nada fosse acontecer. Não acreditem piamente nas previsões que vocês recebem, porque todas elas são feitas com modelos. Infelizmente, hoje as máquinas estão dominando, os computadores estão dominando, e as pessoas só olham resultados dos modelos que não são confiáveis. Então, por favor, para o bem de vocês, continuem fazendo o que normalmente vocês fazem, até a gente ter uma certeza maior do que vai acontecer, e isso só pode ser nesses próximos 2 meses, ok? É a mensagem que eu quero deixar. Um abraço a todos e uma satisfação ter estado com vocês mais uma vez. Um abraço, professor, um abraço a todos. Amanhã, às 20 horas de Brasília, é a nossa terceira live. Até lá, pessoal. Até mais. Boa noite.